Patrocínio Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Olá, está no ar mais um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. Começa agora Uberlândia de ontem e sempre. Você já ouviu falar em Celcices? Não? Então hoje vamos te apresentar este novo projeto do escritor Celso Machado. E no quadro Médicos e Suas Histórias é a vez do Dr. Pascoal Luiz Lorecchio. Vamos entrar no arquivo e rever uma matéria sobre grafite e pichação. No Papo Gerais, a reprise da entrevista entre Celso Machado e a advogada Zumira Batista, filha do ex-prefeito de Uberlândia, Geraldo Ladeira. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa. O que permanece é a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. Thaisa, Uberlândia de ontem sempre está com cara nova? Pois é, Paulo. Para este ano temos algumas novidades. E uma delas é que eu vou compartilhar a apresentação do programa com você. Que bom, seja bem-vinda. Outra novidade é o quadro Celcices, criado pelo nosso amigo Celso Machado. Ele decidiu continuar publicando suas crônicas semanais, só que agora em vídeo. Pois é, Paulo. Cada semana tem um tema novo. Hoje ele vai falar pra gente sobre um tema que ele adora: contar e ouvir histórias. No Celcices desta semana, eu trato sobre o meu assunto predileto, ouvir e contar histórias, porque só conta histórias quem tem história para contar. Não sou um expert em finanças, aliás, nem ligado em números sou. Me aborrece e incomoda ficar vendo, avaliando planilhas, ouvindo explicações minuciosas, me prendendo a detalhes. Gosto mais é de me envolver e ficar no meu mundo, que é a comunicação. Ouvir, registrar e compartilhar histórias. Conhecer pessoas, conviver com elas, saber o que fazem, o que pensam, o que as motivam. Sem falsa modéstia ou hipocrisia, se tem um adjetivo positivo a meu respeito, que aceito e concordo, é de que tenho um profundo respeito por gente. Gosto das pessoas, gosto desse lado humano do ser. E fico encantado quando encontro pessoas simples, sem formação escolar, sem cursos de mestrado, mas que nos transmitem lições de vida maravilhosas. Nessas horas, além de extasiado, fico igualmente angustiado. Me incomoda ter o privilégio de conhecer pessoas assim, nesse mundo tão ávido de encontro com pessoas do bem, ao passo que tantas outras vivem presas em outros mundos que as privam dessa convivência que nos renova a energia, que nos motiva e inspira. Por isso, tento, de diferentes formas, compartilhar essas histórias. Há cerca de 2 anos, conheci uma pessoa assim, incrível, capaz, com sua simplicidade, de transmitir ensinamentos que ficam, que incorporamos como um ativo intangível de excepcional valor.
Seu nome eu nem me lembro mais, mas seu apelido nunca vou esquecer, seu Burrai. Ele vive em algumas acomodações simples num distrito de Patos de Minas que tem um nome pomposo, Ponto Chique, mas na verdade é um pequeno lugarejo em que a poeira predomina. Ele tem uma pequena venda ao lado de sua casa, que é quase um mini museu do campo. Lá tem inúmeras peças originais, de estilingue a carro de boi. Este, aliás, que é usado anualmente no desfile que faz até Vazante, uma cidade vizinha. Estive lá produzindo matéria para a primeira temporada do Simplesmente Minas, série que criei e da qual participo intensamente. Tivemos uma empatia logo que nos conhecemos, e dele guardo esta preciosidade que me passou pouco antes de nos despedirmos, depois, é claro, de um delicioso almoço que nos serviu. Disse-me ele: Celso, você vai me mandar uma cópia dessa matéria? Porque eu quero mostrar para uns amigos antigos que tenho lá em Patos, que não vêm me ver porque têm vergonha de mim. Sabe o que eles têm mais do que eu? Eles têm dinheiro, mas não têm história. Você, e aí reforçou a fala, balançando as minhas bochechas, não foi lá gravar com eles. Você veio aqui gravar com o Burrai. Sabe o que fica da gente depois que a gente morre? Balancei a cabeça negativamente. Ele concluiu: não fica dinheiro, bens nem riqueza. Ficam as histórias que a gente escreveu em vida. Pois é, sabe tudo, meu amigo Burrai. E fica o alerta para quem nos assiste. Que histórias você está escrevendo? Até a próxima. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. E no quadro Médicos e Suas Histórias, Pascoal Luiz Lorecchio. Ele estudou medicina em Uberlândia, fez sua especialização no Rio de Janeiro, trabalhou no Hospital Oficial do Exército e, em 90, quando retornou a Uberlândia, participou de diferentes diretorias da Unimed. Eu sempre achei muito bonita a carreira de médico. A família tinha alguns parentes médicos, então eu achei isso muito bonito. E junto com a medicina, eu sempre tive esse espírito associativo. Vim para Uberlândia em 1976, já para cursar a faculdade de medicina, né? Então, aqui eu me formei em 1981. Eu fiquei durante o ano de 82 em Uberlândia, onde eu servi como médico do Exército Brasileiro. E depois me mudei para o Rio de Janeiro para fazer a minha especialidade e também trabalhei durante 9 anos como oficial médico do Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que eu fazia a minha especialização em cirurgia plástica. E voltei para Uberlândia no início dos anos 90. E aí sim eu diria que é o começo da minha atividade associativa junto à classe médica de Uberlândia. E a cirurgia plástica, no terceiro ano eu me apaixonei, e já a partir do terceiro ano eu comecei a me dedicar praticamente só à cirurgia plástica. E eu comecei justamente pela parte reparadora. Eu vi aqueles acidentados, aquelas deformidades,
também deformidades inatas, né? E eu sempre achei que nós poderíamos realmente fazer alguma coisa por aquilo. E quando você realmente consegue devolver uma pessoa para o seu convívio normal na sociedade, é algo que não tem preço. É uma coisa assim, muito gostosa de você sentir a gratidão de uma pessoa quando você consegue devolvê-la ao convívio normal da sociedade. Então, quando eu voltei, Uberlândia tinha 4 cirurgiões plásticos. Hoje são 60. Um período relativamente... No início dos anos 90. De 90 para 1991. Então eram 4 cirurgiões plásticos, né? E era uma cidade com características muito peculiares para se trabalhar. Nós tínhamos basicamente um hospital público, que era o hospital da Universidade Federal. Todos os outros hospitais eram privados. E é uma situação que não mudou muito hoje, né? Mas ela está se modernizando, ela está se adaptando à nova realidade. Então era uma cidade muito gostosa de trabalhar, um ambiente muito bom e uma cidade que sempre valorizou muito a classe médica. A classe médica sempre teve um lugar de destaque na sociedade e na história de Uberlândia. Então isso facilitava muito para as pessoas que aqui chegavam. E eu tive também o privilégio e a sorte de vir trabalhar no Hospital Santa Catarina, que era um hospital de uma tradição enorme, onde realmente, mais uma vez, eu fui muito bem recebido pelos colegas, e era um hospital muito querido pela população. Isso, sem dúvida nenhuma, facilitou muito o início da minha carreira, né? Onde as pessoas realmente buscavam o Hospital Santa Catarina, e isso fazia com que nós, de uma certa maneira, fôssemos inseridos na sociedade de Uberlândia, né? Mesmo nós que somos uberlandinos, eu que vim de fora, sempre fui muito recebido e respeitado pela sociedade de Uberlândia. Isso, sem dúvida nenhuma, facilita muito o início de qualquer carreira. Mas o Santa Catarina, ele reunia, talvez, os médicos mais tradicionais da cidade, né? Então, só para lembrar aqui, né, o doutor Abdala, o doutor Ivan, o doutor Duarte, o doutor Walter José, que é meu irmão. Então, era uma coisa assim que, de imediato, você se colocando ao lado de nomes como esse, né, isso já respaldava muito e dava muito credibilidade para quem estava iniciando a sua carreira. Olha, a medicina hoje em Uberlândia ela tem uma oferta muito grande. Nós temos grandes profissionais, excelentes profissionais. Já começamos a ser referência em algumas áreas, né? Nós já temos muitas áreas aqui em Uberlândia que já são referência nacional, né? E nós temos muito orgulho disso. Nós ainda não temos uma estrutura hospitalar à altura. Temos grandes hospitais, excelentes hospitais. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Uberlândia, todo mundo ia para Uberaba, tratar-se em Uberaba. Eu não entendi aquilo, né? Porque nós tínhamos aqui sempre grandes profissionais, mas é aquela coisa cultural, né? As pessoas acostumavam, então elas iam se tratar em Uberaba. Então eu acredito que em muito pouco tempo, Celso, nós não vamos precisar, a não ser por casos muito específicos, nós não vamos precisar sair de Uberlândia para tratar em lugar nenhum do Brasil. No Entrando no Arquivo desta semana, vamos resgatar um tema muito comentado nas redes sociais. Grafite pode ser considerado arte? Em 2011, Elizabeth Nasser, colecionadora e grande admiradora do mundo artístico, discute o tema com vencedores de um concurso de grafite da época. O motivo desse projeto foi exatamente criar um debate, uma pesquisa, uma valorização do grafite, porque na medida que você faz um concurso e prioriza e valoriza os grafiteiros, o concurso vai mostrar aos pichadores que, na verdade, não vale a pena, porque eles não terão a mesma chance de participar de algo maior,
participar de uma Bienal, por exemplo, como foi o ano passado. Me digam quem é feliz, quem não se desespera. Em São Paulo, no início da década de 80, teve uma ebulição assim, do grafite, né? Começou com Alex Valauri, era um sujeito que andava pela cidade com uma sacola, com uns sprays e uns stencils, né? Aquilo começou a se caracterizar como um movimento diferente, né? O que eu percebo é que Uberlândia, como em todo o seu desenvolvimento cultural, Uberlândia é muito adolescente ainda. E a pichação, graças a Deus, eu acho que o projeto vem num momento muito bom, que levantando uma discussão, nós estamos evitando que a médio prazo a gente aumente o número de pichadores, que não é muito hoje. Eu considero quase insignificante pelo tamanho da cidade e pelo número de habitantes. Esse painel que vocês estão vendo foi pintado pelo Diogão, que é o nome artístico dele, e pela Karen, que tem vários painéis também. Os dois têm vários painéis aí esparramados pela cidade. Eles foram pichadores no início e depois aderiram à lei, à normalidade, ao respeito à urbanização e se tornaram grafiteiros. Eu tenho como profissão, faço em residências, lojas, comércios e pego uma parte do que eu ganho, eu tiro para comprar materiais para mim e devolver para a rua. É importante devolver para a rua para as pessoas verem que não é um ato de vandalismo, é uma arte, certo? É uma arte urbana que um artista é capaz de ver uma parede toda danificada e suja e transformar num trabalho bonito. À medida que você dá visibilidade, você dá margem e conhecimento, informação para as pessoas analisarem e saberem diferenciar uma coisa da outra. É exatamente igual, calor insuportável. Os meninos mesmo que estão grafitando já se tornaram profissionais, recebem encomendas ou na área urbana com toda a documentação permitindo o uso de paredes, de muros e de prédios. Ou, como agora, eu convidando os vencedores do concurso para participarem da Galeria de Arte e vão ser expostos e mostrados como artistas plásticos. Eu acho que ela está abrindo um espaço para a arte popular também, porque não é só dentro de galeria que se faz arte, né? Na rua que você vai ter a matéria-prima. Qual que é a exposição mais bem visitada no mundo? É um grafite, porque todo mundo passa e vê, e são milhões de pessoas. Numa galeria nunca chega milhões de pessoas, nem no museu, para ver uma exposição. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém? E vai ser um passo para talvez uma transformação urbana. Vamos ver. O que a gente quer, na verdade, é espaço e respeito. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. E no Papo Gerais, a nossa homenagem à advogada Zulmira Batista. Vamos rever, a partir de agora, a entrevista entre Celso Machado e a filha do radialista e ex-prefeito de Uberlândia, Geraldo Mota Batista, mais conhecido como Geraldo Ladeira. Ela viveu um período de grandes transformações na vida de Uberlândia.
Guardou muita coisa em acervo e na memória. O bate-papo de hoje, de Uberlândia de ontem e sempre, é com Zulmira Maria de Castro Baptista. Quem foi Geraldo Mota Batista, também conhecido como Geraldo Ladeira? Um homem que você diria voltado para o bem. Essa é a qualidade básica de meu pai. Ser um homem voltado para a integridade, a honestidade e o bem. Ele nasceu em Uberlândia, não? Não, ele nasceu em Campinas, estado de São Paulo, é campineira. A minha avó, não é? E fez questão que os filhos nascessem em Campinas. A história dele em Campinas é belíssima, porque de cedo ele demonstrou uma vocação imensa para o piano. Ele é um grande pianista. Papai foi um grande pianista e todos nós que nos lembramos dele, lembramos também dele tocando pianos pela cidade, Uberlândia Clube, Praia Clube, Casa de Amigos, Cabana. Os bares, cabana. Sempre havia uma roda de amigos para conversar ao redor do piano. E como ele veio parar aqui em Uberlândia? É uma história maravilhosa. Papai conheceu no cassino em Poços de Caldas, em 1939, a um sujeito chamado Bias Fortes. O Bias Fortes e também o Benedito Valadares, principalmente o Benedito Valadares. Ele tinha um amigo, um assessor de gabinete dele, um iniciante político chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira. Imagina, amigos da vida inteira, que beleza, hein? Então se conheceram, papai foi tocar piano, o Juscelino imediatamente sentou no banco. Queria participar daquele sarau, porque ele era, vamos dizer assim, Juscelino tinha uma vocação artística e cultural voltada para a música de Minas Gerais como ninguém. Ele só cantava músicas mineiras. E era um homem de uma, vamos dizer, de uma simpatia tão forte que os dois imediatamente ficaram amigos. E isso os levou até o último suspiro. A coisa mais bonita que eu vi na minha vida foi Juscelino entrando e saindo da minha casa, dormindo em minha casa muitas vezes, que ele vinha a Uberlândia abastecer o avião para seguir para Brasília e concretizar o sonho que era dos dois. Papai sonhava, do jeito que Juscelino sonhava com Brasília, papai sonhava com Uberlândia. E a história de papai vir para Uberlândia passa por emissoras de rádio, a vocação básica de papai para o público. Ele era um grande comunicador. E aquilo trouxe a Uberlândia emissoras de rádio e mais tarde o levaria a ter vários prefixos de emissoras de rádio que trouxeram um vanguardismo tanto em matéria de inovação discotecária, discográfica para a região, porque ele trazia muita gente da Rádio Nacional, artistas de São Paulo e Rio, para se apresentarem na emissora dele, que era a famosa, belíssima, maravilhosa PRC6, a Rádio Difusora. Zulmira, o seu pai foi prefeito em 1960. Foi. Como foi a vitória dele por um partido pequeno, que era o PR, tendo que enfrentar, vamos dizer assim, as forças daqui, que eram todas da UDN e do PSD, né? Você queria saber sobre o que aconteceu com o PSD e a UDN? Fora me balear, eu fui baleada na perna direita, na Avenida Afonso Pena, graças também aos resquícios dos problemas políticos de papai. Havia nesta cidade um corpo de jagunços ligados a determinados coronéis não muito recomendáveis. Quero advir aqui que meu avô Misael nunca teve jagunços, hein?
E ele foi um homem muito sério, que era um agrônomo formado em Piracicaba e era amigo dos maiores banqueiros de São Paulo. E que os jagunços se mataram entre si e me deram um tiro na Avenida Afonso Pena, conseguindo atrapalhar com o comício do PSD que ocorreu naquela época. Papai estava esperando a visita de políticos para a campanha dele, para calçar a campanha dele, não é? E eu fui baleada na perna direita. Não aconteceu nada. Só que uma menininha de 8 anos e meio leva para o túmulo um evento desse. Então, para mim, é uma honra carregar uma bala da história. Que a UDN sempre foi frontal a papai, até no último dia do governo dele, quando Magalhães Pinto fez questão de vir a Uberlândia, inaugurar o René Janete, que ele nunca tinha feito nada para fazer e nem dado um centavo para isso. E o papai fez questão de, naquela época, apesar das facilidades que havia entre políticos, papai tinha dificuldades em ser falso. E ele foi assim mesmo na inauguração, porque o trabalho era dele. Zulmira, a Praça Tubal Vilela, essa nova praça, nova no sentido arquitetônico, foi uma das obras marcantes do seu pai, Geraldo Ladeira. Como ele teve essa coragem, essa ousadia de fazer essa ruptura que era a praça antiga, cheia de árvores grandes, terrenos ondulados, para fazer uma praça com estilo completamente diferente das que existiam aqui naquela época? Se você tem uma praça que significa conservadorismo e hábitos muito enraigados que não levavam Uberlândia a ousar, então nós teremos que mudar isto. Para isso, papai contou com um grande amigo dele. Como era o nome, Celso? Jorge Cury. Isso. João Jorge Cury. Que chegou não só a projetar essa praça, como inclusive uma embaixada em Brasília. Isso. Eles eram muito amigos. Papai era um democrata ferrenho. E João Jorge Cury era socialista. Mas havia no diálogo deles uma inteligência, uma maneira de casar os fatos históricos e o pensamento do que deveria ser feito para impulsionar o futuro no Brasil, que era um espetáculo. Quem assistia ficava encantado. O design que o Cury fez da praça, que papai queria fazer, ele achou perfeito. E ainda é até hoje. A única coisa que papai exigiu dele é que tivesse uma fonte luminosa sonora, porque a música fazia parte da vida de meu pai. A praça significou a mudança do coronalato para Uberlândia do futuro. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br. Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontem.com.br. E até a próxima. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que fica. Se aqui nasceu inspiração, se veio pra cá é devoção, paixão pela nossa terra. Patrocínio Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.